Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nesse domingo para um jogo decisivo fora de casa contra o Vasco da Gama para tentar buscar essa vaga na próxima Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar um recorde. O Tricolor vai ultrapassar os 320 milhões de reais com vendas de atletas em 2025. Nunca em toda a sua história o São Paulo havia chegado perto de tal marca. Serão 325 milhões de reais a partir das confirmações da venda do Galopo para o River Plate e do Rodrigo Nestor para o Bahia. O Galopo será comprado porque já atingiu as metas. Rodrigo Nestor está bem perto de alcançá-las, mas o Bahia também já formalizou sua intenção de ficar com o jogador. Dessa maneira, o São Paulo, pela primeira vez desde que foi fundado, ultrapassa os 300 milhões de reais. Só a título de comparação, na temporada passada o São Paulo havia arrecadado 93 milhões de reais com transferências de atletas. Estamos falando de uma cifra mais do que 3 vezes maior para essa temporada. Nesses 325 milhões de reais, a venda de atletas e mecanismo de solidariedade, aquele atleta formado no São Paulo e que acaba se mudando para outro clube, o Tricolor fica com um pequeno percentual. Queria registrar as receitas do São Paulo nos últimos anos com vendas de jogadores. Foram 93 milhões, como eu contei, em 2024, 120 milhões de reais em 2023, 228 milhões de reais em 2022, era até então o recorde de receita com transferências de atletas na história do São Paulo. Em 2021, o São Paulo havia faturado 76 milhões de reais. Você pode estar se perguntando, mas Nicola, quais foram as maiores vendas do Tricolor? Até aqui, Lucas Ferreira, 63 milhões de reais, William Gomes, 55 milhões, Matheus Alves, 39 milhões, Henrique Carmo, 33 milhões de reais, além do Ângelo, 32 milhões. O desempenho do Crespo tá gerando preocupação no São Paulo? Então, o desempenho do Hernan Crespo, apesar da vitória no último sábado ali sob comando do time do São Paulo, tem gerado algumas dúvidas sim, mas mais dúvidas do que o desempenho dele foi uma fala que ele trouxe ali, que ele disse, na coletiva de imprensa após esse triunfo sobre o Bahia. Só para contextualizar para vocês, a gente está aqui em frente ao CT da Barra Funda, CT onde o São Paulo treina diariamente, não treinou ontem, não treinou hoje porque o elenco teve folga, se reapresenta amanhã pensando no duelo contra o Vasco no domingo, mas o Hernan Crespo vem aí participando de reuniões, tem tido conversas pontuais aí com representantes da diretoria para falar sobre o planejamento do ano que vem. E aí, no sábado, durante a coletiva, ele foi questionado ali sobre os pilares do ano que vem para o São Paulo, para 2026. Afinal, o São Paulo não disputa mais nada nessa reta final de temporada, apenas uma vaga direta para a Libertadores ou uma vaga na pré-Libertadores. E aí, ele fala um negocinho que chamou a atenção de muita gente. Ele não foi muito seguro não, ao garantir a sua permanência aqui no clube no ano que vem. Olha só. Primeira coisa, não vou falar nunca, não vou dar minha opinião quando o presidente fala. Pero cuestión de respeto. Segunda cosa, me está falando de cosas que van a acontecer 2026, ainda estamos en 2025 y es muy difícil transitar este 2025. Então, cuando finalizamos el 2025, después podemos comenzar a falar que opinar, que não opinar, ainda esse eu fico, porque ainda não se sabe. Eu acho que sim, mas não sei. Olha aí, então, ele falando, 2026 eu não sei se eu fico, eu acho que sim, mas não se sabe. Essa fala pegou um pouquinho o pessoal aqui, diretoria, algumas pessoas da parte interna do clube de surpresa, porque justamente ele vem participando aí dessas reuniões. Amanhã, inclusive, vai haver uma reunião importante aqui no CT com ele, sua comissão técnica e também aí Júlio Casares, Carlos Belmonte e outros integrantes aí mais altos da cúpula da diretoria São Paulina, justamente pensando no ano que vem. Quem deve sair, quem deve ficar, quem deve chegar de reforço para o ano que vem, o que deu errado nessa temporada, o que pode melhorar.
Enfim, aí muito vem se falando sobre desempenho, que é o que você perguntou, né, Michele? Então, o Crespo está aí fez 24 jogos sob comando do time, são 10 vitórias, 10 derrotas daquela fase muito ruim que ele passou pelo São Paulo aí, foram 7 derrotas praticamente seguidas em 8 jogos e 4 empates. O aproveitamento é inferior a 50% e ele vem justamente num período em que o Luiz Subeldi havia sido muito criticado nesse próprio Campeonato Brasileiro, que é onde o Crespo não está conseguindo extrair muita coisa. Claro, teve a vitória contra o Bahia, mas também teve muitos resultados negativos, além, é claro, das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu vou voltar com vocês para vocês discutirem tanto a fala do Crespo quanto o desempenho dele. O que vocês fariam? Obrigada, Má. O que você faria, José Paes? O Crespo ele é um bom treinador, mas ele tem demonstrado uma certa insatisfação com alguns pontos também lá dentro do São Paulo. Por exemplo, o São Paulo agora vai alugar o Morumbis para uma série de shows. Não joga mais lá, né? Não joga mais lá, vai ter que jogar na Vila Belmiro. 4 jogos. Isso, o Crespo, era uma decisão que já estava tomada antes da chegada do Crespo, ele tem que acatar, mas para o ano que vem é uma coisa que ele não gostaria de vivenciar caso ele fique no São Paulo. A questão do departamento médico está cheio toda hora. Mas ele quer reforços. Claro que quer reforços. Para ter reforços, você tem que movimentar o caixa. Claro que quer reforços. O São Paulo é um time que carece de reforços. Então, mas né, a conta precisa fechar, Só né, para Zé? terminar o raciocínio. O Crespo, essa questão do departamento médico, toda hora muitos jogadores. Precisa haver também ali um consenso de o que está causando essas lesões. Então, assim, são algumas coisinhas que vem pegando, que o Crespo tem analisado para ver se ele vai continuar ou não no São Paulo. Mas você acha entendo a questão do reforço. Ele que está decidindo não ficar, vocês acham que, ou ele está sentindo que está começando a esquentar a chapa pro lado dele? O que vocês estão achando? Ele precisa de uma definição da diretoria em relação a alguns pontos, Michele. Principalmente sobre reforços, claro, e sobre essa questão do Morumbis. Não pode o São Paulo chegar numa reta final. Ficar. Ele não está querendo ficar? Não, eu entendo que ele até quer ficar, mas algumas arestas têm que ser aparadas. Não pode você não ter o Morumbis numa reta final, Garra. Mas às vezes de você campeonato, tá de São Paulo brigando pro Libertadores. Não pode. Precisa de dinheiro para contratar reforços? É lógico, o futebol hoje é muito dinheiro? Mas tem que haver aí uma coisa, tem que se colocar na balança e se pesar direitinho o que você quer para a temporada, falando esportivamente, Garrafa. Não, é um direito do Crespo, né? Exigir as condições de trabalho que ele entende que sejam ideais. Agora, também ter um entendimento se o clube que ele dirige tem condição de atender essas exigências. Não é? Hoje fazer futebol é muito difícil. Caro. A gente está falando aí de clubes grandes, de marcas expressivas no mundo do futebol, mas com sérias dificuldades financeiras. É claro, essa é apenas uma pontuação, daqui a pouco a gente pode detalhar mais sobre a situação. Só te complementando, a dívida do São Paulo está quase ali com a dívida do Corinthians, tá? Porque aí, né, há aquela cobrança, não, eu preciso de reforço. Entendeu? A conta acaba não fechando, tem que pagar a conta. O Palmeiras também joga. O Palmeiras também paga esse ônus talvez não de forma seguida, não em reta final de competição, mas já foi assim um ano em outras oportunidades, na reta final de competições. O Palmeiras quase não jogou, acho, contra o Corinthians no Allianz, teve que fazer uma logística danada para mandar um jogo lá no Allianz Parque em final de campeonato. Então, a gente fica pensando aqui, a gente elogia tanto o Palmeiras nesse ponto, se o Palmeiras passa por isso, por que o São Paulo não poderia passar? O cenário ideal seria não passar, mas às vezes é necessário. Agora, respeito o ponto de vista do Crespo, ele tem as suas exigências, mas eu não vejo assim, não, acho que há um grande risco dele sair, não. Acho que a coisa pode ser bem administrada entre as partes lá e a permanência seria o ideal. Toda troca de técnico, ela é traumática no mundo do futebol, né? Então eu torço para que o Crespo consiga dar uma sequência ao trabalho. A gente está aqui em outubro, mas o São Paulo não joga mais no Morumbis este ano. Pois é, torcedor são paulino. Que história é essa, Marina? Pois é, Michele, vocês já deram uma pincelada aí no assunto. São Paulo se despediu do estádio do Morumbis no último sábado, naquele jogo contra o Bahia. Pouco mais de 15 mil torcedores estiveram presentes ali naquela ocasião. Mas o São Paulo, que tem 8 jogos ainda pelo Brasileirão para disputar, 4 deles em casa, não tem mais a sua casa para receber o torcedor. Justamente porque uma série de shows vão começar a acontecer já a partir de agora, final de outubro, final dessa semana aqui. Até o Alexandre Silvestre, que esteve lá no sábado no jogo contra o Bahia, até mostrou ali um pouco da estrutura dos palcos que estavam sendo montados por ali. E, de fato, o São Paulo não
vai ter 4 partidas no Morumbi, ó. A partida contra o Flamengo pela 32ª rodada no dia 5 de novembro, também contra o Red Bull Bragantino pela 33ª rodada no dia 8 de novembro, depois uma data base aí no dia 23 de novembro, São Paulo e Juventude pela 35ª rodada também não vai ser no Morumbi, e por fim, também outra data base, que ainda essa rodada não foi desmembrada, né? No dia 3 de dezembro, São Paulo Internacional pela 37ª rodada também não vai acontecer no Morumbi. Aonde vão ser esses jogos? Vila Belmiro. Ficou definido que todas essas partidas vão de fato acontecer no Estádio do Santos, lá em Santos. Muitos torcedores reclamaram por conta da capacidade, por conta também de ser, claro, longe aqui da capital paulista também, mas o fato é que o São Paulo vai mandar essas 4 partidas finais de Campeonato Brasileiro, precisando pontuar por uma vaga direta na Copa Libertadores ou na pré-Libertadores no Estádio do Santos, na Vila Belmiro. Vocês se lembram que nesse ano o Santos esteve no Morumbi, mandou uma partida por lá também. É meio que um acordo entre os clubes ali, tem o aluguel do estádio e tudo mais, mas é um acordo entre as partes. E só para passar para vocês quais são esses shows aí que o São Paulo vai ter no seu estádio, são então aí no dia 31 de outubro e 1º de novembro, Imagine Dragons, o Linkin Park no dia 8 de novembro, Dua Lipa no dia 15 e, por fim, Oasis nos dias 22 e 23 de novembro vão impossibilitar que o São Paulo esteja, então, em sua casa nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o gramado? O gramado, gente, já está coberto. Eu até assisti a uma entrevista da Aline Fanelli, da Band News, sobre isso. O gramado já está coberto, foi passado um produto ali para não acontecer de não mofar esse gramado durante esse período todo. Ele depois vai ser retirado para ser colocado lá em Cotia, aqui no CT da Barra Funda também. Ou seja, muito provavelmente esse gramado do estádio do Morumbi vai ser totalmente novo depois de toda essa quantidade de shows pelos quais vai passar aí. Tá certo, gente? Volto com vocês. É muito preocupante São Paulo não jogar em casa, jogar lá na Vila Belmiro nessa reta final? O que você acha, José Paes? Acho extremamente preocupante, sim. A questão fator casa nesse final de campeonato, ele é muito importante, ainda mais quando um clube está brigando na parte de cima, ali do meio da tabela para frente. Eu acho que o São Paulo poderia ter feito um acordo para jogar no Pacaembu. É que o Pacaembu é sintético. E aí o São Paulo não gosta, a diretoria não gosta, mas eu acho que levar esse jogo lá para Santos, claro, o São Paulo tem muitos torcedores. Jogar no Pacaembu não tem condição, só tem o Lucas, um jogador que não se adapta ao sintético. Mas eu acho que você deixar o jogo aqui, eu acho que seria mais interessante esportivamente para o São Paulo. Tá em 9º lugar e não vai mais jogar dentro de casa. Não vai ter esse apoio massivo da torcida. Acho e aí, de repente, fica fora. A Vila, que tem uma capacidade muito inferior do estádio do Morumbi, 12, 13 ela pode até transformar num alçapão a favor do São Paulo. Não adianta você levar para um estádio grande. Você vê no último jogo, a torcida de São Paulo, nesse momento, ela tá meio assim, não é de briga com o time, tá meio assim, né? Tá meio chateado e tal. Claro. Não está, então não vai lotar os estádios. Então na Vila, como a capacidade não é tão grande, é uma atração diferente lá na Baixada, eu acho que pode ser a melhor solução ao São Paulo. Claro que vai fazer falta, você não vai jogar na sua casa, o seu vestiário que você não tem, é o seu piso que você está acostumado a enfrentar. Seu público, sua casa. Mas a torcida não tem ido. Em termos de torcida, eu acho que não vai fazer muito reflexo. São Paulo tem muitos torcedores lá. Mas na Vila Belmiro, você pode lotar a Vila Belmiro, coisa que o Morumbi não vai lotar nesses 4 jogos. A Vila Belmiro é capaz de lotar. E aí você tem uma atmosfera boa. Precisa de dinheiro, né? Fazer o quê? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nesse domingo, agora jogando fora de casa contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Mas um jogo muito difícil e muito importante para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo fora de casa, se ainda quiser continuar sonhando com uma vaga na próxima Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores, porque se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, vai abrir um G7, e se Flamengo ou Palmeiras ganhar a Libertadores, que eu espero que não aconteça, vai abrir um G8. E o São Paulo está muito próximo de acertar a venda do meia Rodrigo Nestor ao Bahia por 30,3 milhões de reais. Quando o São Paulo emprestou o meia para a equipe baiana, ele tinha que jogar pelo menos 25 jogos por no mínimo 45 minutos para o Bahia ser obrigado a comprar ele. Ele já jogou 22
e falta ainda 8 jogos para a equipe baiana, então ele deve cumprir a meta, mas mesmo se não batesse, o Bahia quer comprar o meia, mas quer envolver na negociação a compra do zagueiro Ferrarese pelo São Paulo para abater a dívida. Isso deve se confirmar nos próximos dias, né, galera? E o São Paulo deve realizar mais uma venda no ano. E na minha visão faz bem o São Paulo em vender o Rodrigo Nestor, até porque o São Paulo quer sair dessa grave crise financeira e precisa arrecadar mais. Mas que nem eu venho falando nos últimos vídeos, o que o São Paulo precisa fazer nos próximos anos é parar de trazer esses jogadores veteranos, como o Oscar, o Wendel, Luiz Gustavo, Rafael Tolói e por aí vai, para não precisar vender os garotos da base tão barato assim para pagar o salário desses veteranos. Porque do que adianta estar livre no mercado se o São Paulo precisa pagar um alto salário, direito de imagem, luvas e no final não compensa. Então o tricolor precisa começar esse trabalho de reformulação, começando pelo volante Luiz Gustavo. Não dá mais para o São Paulo ter no elenco um volante de quase 40 anos que ganha quase 700 mil por mês e praticamente não joga, assim como o atacante Rigoni e o Dineno, que tem contrato acabando nesse fim de ano e também não deve ficar. E o São Paulo confirmou que seus 4 jogos que restam em casa pelo Campeonato Brasileiro vai ser na Vila Belmiro, então no dia 5 contra o Flamengo, no dia 8 contra o Red Bull Bragantino, no dia 23 contra o Juventude e no dia 3 de dezembro contra o Internacional, todos vai ser na Vila Belmiro. O São Paulo ainda vai jogar fora de casa, nesse domingo contra o Vasco, no dia 19 contra o Corinthians, no dia 30 contra o Fluminense e no dia 7 de dezembro fecha o Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Então essa é a sequência do São Paulo que resta para o restante do ano. E o empresário Pedro Oliveira, um dos responsáveis por gerir o FIDC do São Paulo, afirmou que o tricolor pode fechar esse ano de 2025 com a dívida total abaixo de 900 milhões de reais. Então abre aspas aí para ele. Essa reversão do passivo oneroso está acontecendo de forma mais substancial. A trajetória está em andamento. É difícil dizer um número exato, mas tenho confiança de que quando o resultado de 2025 for reportado, a dívida estará abaixo de 900 milhões de reais. Acredito que na casa de 800 milhões, com um movimento importante nessa direção. Então, muito importante, né, galera? Se isso realmente se concretizar, o São Paulo tem que continuar dessa forma, abaixando a dívida a cada ano, para, enfim, sair dessa grave crise financeira e começar a disputar de igual para igual contra Flamengo e Palmeiras nos próximos anos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!